Título: Introdução a psicanálise e as neuroses de guerra. Este pequeno livro sobre as neuroses de guerra, volume que inaugura nossa Internationale Psychoanalytische Bibliothek, trata de um tema que até recentemente desfrutou a vantagem de ser dos mais atuais. Quando foi exposto no 5º Congresso Psicanalítico Internacional, que foi realizado em Budapeste em setembro de 1918, representantes oficiais dos mais altos escalões das potências centro-europeias estavam presentes às comunicações e demais atividades como observadores. O esperançoso resultado desse primeiro contato foi a promessa de se estabelecerem centros psicanalíticos nos quais médicos com formação analítica teriam tempo e oportunidade para estudar a natureza desses intrincados distúrbios e o efeito terapêutico exercido sobre eles pela psicanálise. Antes que essas propostas pudessem ser postas em ação, a guerra chegou ao fim. As organizações estatais ruíram e o interesse pelas neuroses de guerra deu lugar a outras preocupações. No entanto, é significativo o fato de que, quando as condições de guerra cessaram de operar, a maior parte das perturbações neuróticas provocadas pela guerra desapareceu simultaneamente. A oportunidade para uma investigação completa dessas afecções foi, assim, lamentavelmente perdida, embora, devemos acrescentar, a primitiva ocorrência de tal oportunidade não seja uma coisa desejável. Esse episódio, porém, ainda que esteja agora encerrado, não deixou de ter uma importante influência sobre a difusão da psicanálise. Os médicos que até então haviam evitado qualquer aproximação das teorias psicanalíticas foram levados a um contato mais estreito com elas quando, no decorrer de suas obrigações como médicos do exército, foram obrigados a lidar com as neuroses de guerra. O leitor poderá deduzir do artigo diferenze com que hesitações e sob que disfarces esses contatos mais íntimos foram feitos. Alguns dos fatores que a psicanálise havia reconhecido e descrito há muito ao trabalhar com neuroses em tempos de paz, a origem psicogênica dos sintomas, a importância dos impulsos instintuais inconscientes, o papel desempenhado ao lidar com os conflitos mentais pelo ganho primário de estar doente, a fuga para a doença, observou-se estarem igualmente presentes nas neuroses de guerra e foram aceitos quase universalmente. Também os estudos de Simmel demonstram que êxito se poderia alcançar tratando os neuróticos de guerra pelo método da catarse, que, como sabemos, foi o primeiro passo no sentido de uma técnica psicanalítica. Não há, no entanto, necessidade de considerar que essas abordagens à psicanálise impliquem em qualquer reconciliação ou qualquer apaziguamento da oposição.
Suponha-se que alguém rejeitou até hoje a totalidade de um complexo de proposições interdependentes, mas agora encontra-se subitamente em posição de convencer-se da verdade de uma parte do todo. Poder-se-ia pensar que começará a hesitar quanto à sua posição em geral e a permitir-se determinado grau de expectativa deferente de que a outra parte sobre a qual não teve experiência pessoal e não pode por isso mesmo formar juízo próprio, também possa confirmar-se como verdadeira. Essa outra parte da teoria psicanalítica com a qual o estudo das neuroses de guerra não entrou em contato é no sentido de que as forças motivadoras que se expressam na formação dos sintomas são sexuais e que as neuroses nascem de um conflito entre o ego e os instintos sexuais que este repudia. Sexualidade, neste contexto, deve ser entendida no sentido amplo em que é usada na psicanálise e não se deve confundir com o conceito mais limitado de genitalidade. Não deixa de ser verdade, como observa Ernest Jones na sua contribuição a este volume, que essa parte da teoria não se mostrou ainda aplicável às neuroses de guerra. O trabalho que poderia provar o contrário não foi realizado ainda. Pode ser que as neuroses de guerra não sejam absolutamente material adequado para este propósito, mas os oponentes da psicanálise, cuja aversão à sexualidade é evidentemente mais forte do que a sua lógica, apressaram-se a proclamar que a investigação das neuroses de guerra desmentiu finalmente essa parte da teoria psicanalítica. Aqui incorreram eles em uma ligeira confusão. Se a investigação das neuroses de guerra e uma investigação muito superficial não demonstrou que a teoria sexual das neuroses é correta, isto é algo muito diferente de mostrar que aquela teoria é incorreta. Com o auxílio de uma atitude imparcial e um pouco de boa vontade, não seria difícil encontrar o caminho para um futuro esclarecimento do assunto. As neuroses de guerra, na medida em que se distinguem das neuroses comuns por características particulares, devem ser consideradas como neuroses traumáticas cuja ocorrência se tornou possível ou foi provocada por um conflito no ego. O artigo de Abraham propicia uma boa prova desse conflito, que foi também reconhecido pelos autores ingleses e norte-americanos citados por Jones. O conflito é entre o velho ego pacífico do soldado e o seu novo ego bélico, e torna-se agudo tão logo o ego pacífico compreende que perigo corre ele de perder a vida devido à temeridade do seu recém-formado e parasítico duplo. Seria igualmente verdadeiro dizer que o antigo ego está se protegendo de um perigo mortal ao fugir para uma neurose traumática, ou dizer que está defendendo-se do novo ego, o qual vê como uma ameaça à sua vida. Dessa forma,
A pré-condição das neuroses de guerra, o solo que as nutre, pareceria ser um exército nacional recrutado. Não haveria possibilidade de surgirem neuroses num exército de soldados profissionais ou de mercenários. A parte disso, as neuroses de guerra são apenas neuroses traumáticas que, como sabemos, ocorrem em tempos de paz também, após experiências assustadoras ou graves acidentes, sem qualquer referência a um conflito no ego. A teoria da etiologia sexual das neuroses, ou como preferimos dizer, a teoria da libido das neuroses, foi originalmente exposta apenas em relação às neuroses de transferência da época de paz e é fácil de demonstrar no caso destas pelo uso da técnica da análise. A sua aplicação, porém, a outros distúrbios que agrupamos depois de como as neuroses narcísicas já encontrou dificuldades. Uma demência precoce, uma paranoia ou uma melancolia comum são essencialmente material bastante inadequado para demonstrar a validade da teoria da libido ou para servir como uma primeira introdução à compreensão dessa teoria. E é por esse motivo que os psiquiatras que omitem as neuroses de transferência são incapazes de aceitá-la. As neuroses traumáticas de tempos de paz, porém, foram sempre consideradas nesse aspecto como o material mais refratário de todos, de modo que a emergência das neuroses de guerra não podia introduzir qualquer fator novo na situação que já existia. Só se tornou possível estender a teoria da libido às neuroses narcísicas, depois que o conceito de uma libido narcísica foi exposto e aplicado, isto é, um conceito de uma quantidade de energia sexual ligada ao próprio ego e que encontra satisfação no ego, tal como habitualmente se encontra satisfação apenas em objetos. Esse desenvolvimento inteiramente legítimo do conceito de sexualidade promete fazer pelas neuroses mais graves e pelas psicoses tanto quanto se possa esperar de uma teoria que está avançando com uma base empírica. As neuroses traumáticas de paz ajustar-se-ão também ao esquema assim que se alcance um resultado positivo nas investigações que fazemos, as relações que, sem dúvida, existem entre o medo, a ansiedade e a libido narcísica, as neuroses traumáticas e as neuroses de guerra podem proclamar em voz muito alta os efeitos do perigo mortal e podem ficar em silêncio ou falar apenas em tom surdo dos efeitos da frustração no amor. Mas, por outro lado, as neuroses de transferência comuns de tempos de paz não dão valor etiológico ao fator de perigo mortal que, na antiga categoria das neuroses, desempenham um papel tão poderoso. Até mesmo se sustenta que as neuroses de tempos de paz são provocadas pela
indulgência pela boa vida e pela inatividade, que proporcionaria um contraste interessante em relação às condições de vida sob as quais se desenvolvem as neuroses de guerra. Se seguissem o exemplo dos seus oponentes, os psicanalistas, ao descobrirem que seus pacientes adoeceram devido à frustração no amor, devido aos clamores da libido insatisfeita, teriam que sustentar que não podem existir coisas tais como neuroses de perigo ou que os distúrbios que surgem após experiências assustadoras não são neuroses. Não tem, é claro, intenção de afirmar qualquer coisa desse gênero. Ao contrário, ocorre-lhes uma possibilidade conveniente de juntar numa única hipótese os dois conjuntos de fatos aparentemente divergentes. Nas neuroses traumáticas e de guerra, o ego humano defende-se de um perigo que o ameaça de fora ou que está incorporado a uma forma assumida pelo próprio ego. Nas neuroses de transferência em épocas de paz, o inimigo do qual o ego se defende é, na verdade, a libido, cujas exigências lhe parecem ameaçadoras. Em ambos os casos, o ego tem medo de ser prejudicado, no segundo caso, pela libido, e no primeiro, pela violência externa. De fato, poder-se-ia dizer que, no caso das neuroses de guerra, em contraste com as neuroses traumáticas puras e de modo semelhante às neuroses de transferência, o que é temido é, não obstante, um inimigo interno. As dificuldades teóricas que se erguem no caminho de uma hipótese unificadora desse tipo não parecem insuperáveis. Afinal de contas, temos todo o direito de descrever a repressão que está na base de cada neurose como uma reação ao trauma, como uma neurose traumática elementar.